levantaram alguns fatos que nós já comentamos e já apresentamos aqui na casa. Um deles é com relação ao uniforme que esses trabalhadores de rua fazem, né, no sentido da limpeza, da varrição e da coleta de materiais, muito pesado para o nosso clima, e isso já foi motivo de um requerimento aprovado nessa casa. Um segundo requerimento, também formulado nesses mesmos moldes, era com relação ao pagamento dos funcionários da empresa Marchione, que era feito em cheque da cidade de Monte Alto, Monte Azul, alguma coisa assim. E que quase todos os funcionários que recebiam esses pagamentos que recebem esses pagamentos, não têm contas bancárias. Então, eles descontam diretamente no lugar de consumo, e muitas vezes nem sempre se desconta em qualquer lugar. E quase sempre se cobra uma taxinha em cima desse cheque que é descontado em alguns estabelecimentos comerciais. Tudo isso para prejudicar exatamente o funcionário. Então, eu acho que essa empresa está merecendo um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, para que não seja prejudicada a população que realmente é a merecedora de tudo, porque a empresa simplesmente ganhou uma licitação. Ela está explorando isso. Só que ela está explorando isso de uma forma que ela está realmente explorando. E eu acho que é isso que não devia acontecer. Com relação àquilo que a gente requereu aqui na Câmara, eu recebi respostas muito ruins, que eles estavam programando abrir contas, né, e fazer o pagamento com cheques de localização aqui na cidade de Barretos. Seria muito melhor para o Barretos, movimentaria recursos diretamente em Barretos e seria muito melhor para os funcionários de uma forma geral. Essas duas coisas que eu pedi, e agora o Lilico está pedindo através de solicitação de contrato, mostra que a empresa não está muito interessada com as coisas. Ela tem aí feito o serviço dela de uma forma tal que convém aos interesses dela. E eu acho que os interesses dela são secundários aos interesses da cidade. Ela é uma vencedora de um processo licitatório que pode muito bem ser tirado dela a qualquer instante, desde que ela não cumpra as coisas. E a nós cabe o papel de fiscalizar, porque qualquer um de nós que verificar os trabalhadores, né, nesse clima horroroso que costuma fazer no verão, quando não chove, né, vestidos de um material extremamente quente, é de pensar que essas pessoas são realmente muito fortes, como, né, diz o sertanista que escreveu, né, sobre o nordestino, que é um forte. O barretense também é um forte, mas não precisa ser tão forte assim, né, pode ter um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de humanitarismo com relação àquele que o emprega. E por isso, senhor presidente, eu uso o requerimento do vereador para fazer, mais uma vez, a solicitação aqui na casa, que esses trabalhadores, que quase sempre trabalham em condições as piores possíveis, tenham um mínimo de respeito, tanto no direito de receber aquilo que eles possam descontar em qualquer lugar, sem ter que pagar taxinha alguma, quanto com relação ao uniforme que lhes é dado para usar, e quase sempre, como eu disse, né, de intolerável situação para cada um. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Eurípio Jorge Nami. Euripinho. Senhor presidente, com relação a essa empresa Filadélfia, realmente há de ressaltar que ela chegou um tanto assustada aí na cidade com relação ao trabalho que era feito pela empresa anterior à Marchione. Quanto ao questionamento feito pelo vereador que me antecedeu, senhor presidente, quero dizer o seguinte: as contas realmente serão feitas no Banco do Real, já está em andamento, provavelmente para o próximo pagamento, creio que já esteja resolvido. E a questão do pagamento não ter sido efetuado quando daquela oportunidade, foi acionado já o órgão competente para ser autuada a empresa por falta de pagamento, e foi constatado através de uma visita do prefeito na empresa qual o motivo que teria atrasado o pagamento das meninas, do pessoal que trabalha na Filadélfia. E foi realmente questionado um mal-entendido, maldoso da empresa em relação aos funcionários que tanto trabalham. E quanto ao uniforme, a gente sempre vê o questionamento com relação ao uniforme utilizado pela empresa, uma vez que o clima na nossa cidade é quente, e ele fala, o próprio gerente da empresa, quando foi questionado, que realmente é uma maneira de proteger da pele, devido ao sol causticante da nossa cidade. Então, eu entendo que as medidas estão sendo tomadas e o prazo da empresa se enquadrar já está se esgotando, já se esgotou, e a gente também tem interesse de estar cobrando e vem cobrando diariamente, seja por requerimento, seja de visitas, e o questionamento com relação ao prefeito,
as pessoas competentes para que realmente esse pessoal que está trabalhando, que vem fazendo um bom trabalho na nossa cidade, e há de se ressaltar também, Paulo Correia, que não só o trabalho que elas vêm executando, mas muitos setores, como já foi questionado na casa, até por mim, não têm tido a varrição necessária, porque além do munícipe pagar o seu imposto, setores da cidade, já foi questionado, não está tendo varrição. E a gente espera aumentar o quadro para que alguma coisa seja feita. Então, esperamos, tanto Alberto Moreira, Dedar, eu sei todos os bairros onde não há varrição, e já foi questionado pelo proprietário da empresa. Então, a gente está dando um prazo para que ele realmente se enquadre, para que alguma medida seja possível, e eu vou ser que vou estar questionando, e venho questionando junto ao prefeito, medidas, se caso a empresa não estiver se enquadrando, que cancele o contrato, porque realmente a nossa cidade, há de se ressaltar, ganhou uma licitação e a empresa tem que corresponder àquilo que foi determinado. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento. O requerimento número 0217/2007, Dorival de Almeida Júnior. Requer oficiar-se ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe informação que será dada ajuda financeira ao atleta que irão participar dos Jogos Regionais. Com vista à presidência, que se manifestou-se pela tramitação. Está em discussão o requerimento, número 277/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado o requerimento. Agradeço muito ao nosso vice-presidente, Mandioquim. As matérias de expediente, o vereador Euripinho solicita o englobamento da matéria. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cláudio Honor Risse, a leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-las poderá solicitar o devido destaque. Número 292, 2007, José Francisco Abrão Meziara. Também o número 293, 2007, o 294, 2007, 295, 2007, 296, 2007, 297, 2007, 298, 2007, 299, 2007, número 300, 2007, número 301, 2007, todos esses, portanto, do nobre vereador José Francisco Abrão Meziara. Teremos agora os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Começando pelo número 302, 2007, o 303, 2007 e 304, 2007. Estes, portanto, os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Agora,
os requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia, número 305, 2007, 306, 2007. Perdão, esse sim, do vereador Olímpio Jorge Nabem, o 306, o 307, o 308, somente. Já o 309 do Paulo Henrique Correia, 310 de Olímpio Jorge Nabem, 311 de Paulo Henrique Correia, 312 também do Paulo, já o 313 do Olímpio Jorge Nabem, 314 também do Olímpio, 315 idem, e agora o 316 do Paulo Henrique Correia novamente, 317 do Paulo Henrique Correia, também o 318, também o 319, também o 320, também o 321, também o 322, também o 323 e também o 324, somente. Agora, o requerimento 325/2007 do vereador Claudio Honor Risse. Destaque. O 326 do vereador José Francisco Abrão Miziari e também os que seguem, ou seja, número 327, o 328, e agora do Sebastião Rodrigues de Oliveira, o número 329, voltando agora ao vereador José Francisco Abrão Miziara, que apresenta o requerimento número 330. E o 331 do Sebastião Rodrigues de Oliveira, 332 também. Agora, também do José Francisco Abrão Miziara, 333. 334 de Existo Hélio Fernandes César. 335 também de Existo. 336 também do Existo. 337 Existo. 338 Existo. 339 Existo, 340 Existo, já o 341 é do Olímpio Jorge Nabem, como também o 342 do Olímpio. Requerimento 343, Paulo Henrique Correia, 344 Paulo Henrique Correia, 345 já Dorivaldo de Almeida Júnior, 346 também Dorivaldo, 347 também Dorivaldo, 348 Dorivaldo, 349 Dorivaldo, 350 Dorivaldo, também como 351 e 352, 353. Já o requerimento 354 do nobre vereador José Francisco Abrão Miziara. O 355, Dorivaldo de Almeida Júnior. Relação das indicações. A indicação número 50/2007 do vereador Paulo Henrique Correia. Também a número 51 do mesmo vereador. E, finalmente, a indicação número 52 do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Com a palavra é o vereador Paulo Correia. Os requerimentos, para discutir os requerimentos 316, 343 e 344. Em discussão. Aqui, Paulo. Pega as palavras. Ah, o Kiko. Está aqui 316, professor. Só do 316? Com a palavra o vereador Kiko Miziara. E do requerimento 325. Senhor presidente, senhores vereadores,
meu prezado amigo Paulo Correia. O Kiko Miziara, do Partido Verde, não pode concordar com isso. Nós temos uma cidade miseravelmente pobre já em termos de arborização. Eu estou até elaborando um projeto que torna obrigatório o processo de arborização na cidade, porque nós não vamos aguentar esse calor. A falta de sombra, a agressão climática que está existindo de uma forma muito grave. Então, quando acontece de haver uma proposta de derrubada de uma árvore, isso me fere muito. O que nós podemos fazer, pensar, é como é que nós podemos proteger aquela árvore e proteger as residências contíguas a ela. Mas de derrubar uma árvore não posso concordar de jeito nenhum. Eu me lembro de quantas e quantas, por exemplo, aqui, pertinho, aqui na esquina da 14 com a 17, aqui, pertinho, de frente à residência do senhor Paulo Finado, falecido e saudoso Paulo Prata, tinha 2 cibipirunas imensas ali, que foram retiradas. E houve uma época, meus pais moravam ali perto, fizeram até um movimento no qual eu fazia parte, nós abraçamos as árvores para impedir que elas fossem derrubadas. E na calada da noite elas foram. Eu, lamentavelmente, vou votar contra esse projeto, esse requerimento, porque eu não concordo com derrubada de árvore, mesmo que ela seja velha, idosa e coloque em risco. É melhor tentar se aparar um pouco, ver o que se pode proteger, mas deixar a árvore lá, porque ela certamente demorou 50, 60, 80 anos para chegar no porte que está. E num simples fact, ela vai tudo embora. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Nós estamos agredindo demais da conta a natureza, e ela está reclamando. Com relação ao requerimento do vereador Cláudio Honor, o autor do projeto, seu vereador, fui eu, de laqueadura e vasectomia gratuitamente aqui no município de Barretos. É meu esse projeto. Deu um trabalho danado passar esse projeto aqui na Câmara. Houve pressão até de gente que não tinha nada a ver com a cidade de Barretos. Foi chamado até gente, representante do Conselho Regional de Medicina, porque eu entendi na época e falei sobre isso exatamente nos tons que eu vou falar agora, de que algumas pessoas, parte da classe médica, queriam fazer reserva de mercado para elas, que aquilo fosse só, esses procedimentos de laqueadura e vasectomia só fossem feitos através de pagamento, como continua acontecendo. A lei aqui aprovada na Câmara de Barretos antecedeu a aprovação da lei na Câmara Federal em quase um ano. Só depois de um ano é que foi aprovada lá e praticamente as mesmas coisas, eu acho que até a minha lei era mais completa, porque previa até a supervisão psicológica, orientação familiar, para que a pessoa tivesse plena consciência do procedimento e a impossibilidade da reversão do processo. Porque existe a possibilidade de reversão, mas ela é tão cara e tão meticulosa que são raríssimos os profissionais que executam. Uma vez laqueado, uma vez vasectomizado, para voltar a fazer o processo de religadura é uma coisa muito complicada. Mas isso está no projeto e a gente lutou para que fosse implantado. Se foi difícil conseguir a aprovação aqui em plenário, houve muitos debates, muitos adiamentos, muitos pedidos de vista. Se foi difícil naquela época, está sendo muito mais agora o cumprimento da lei. Nós observamos isso. Há uns tempos atrás, o vereador Existo apresentou um requerimento solicitando que fosse seguido e obedecida a lei de emplacamento de bicicletas, que me custou essa fileira aqui de cabelo aqui da frente todinha, né? Um monte de coisas aí de malditas aqui na casa, de gente que dizia que eu perderia a eleição só por causa daquilo. Foi feito um monte de coisa e até hoje as placas não estão, as bicicletas não estão emplacadas, e a gente viu um dia desse no Fantástico que a cidade de Lorena copiou exatamente a lei que foi aprovada aqui, implantou lá, copiando daqui. E na época foi mandada a cópia dessa lei para muitos lugares, e alguns foram implantados, aqui não. A mesma coisa agora, vereador, e acho oportuno que Vossa Excelência tenha levantado isso, porque não está sendo implantado. Os colegas têm, inclusive, colegas médicos, têm dito que não podem, mas já combinam que vai ser por 1.500, por 1.600 e assim por diante, quando 90% da população não tem o menor recurso para isso. Com certeza, vereador. Eu quero agradecer o oportuno esclarecimento de Vossa Excelência com relação a esse pedido de laqueadura e vasectomia.
apresentei essa propositura por desconhecer completamente que o nobre colega já havia apresentado. Quero, nesse momento, inclusive, com muita satisfação, dizer que recentemente foi feito o convênio com a Santa Casa de Misericórdia e a municipalidade, que é o gestor municipal da saúde, para que esses serviços sejam feitos e a municipalidade deverá arcar com esses gastos, né? Mais uma atitude positiva dessa administração e que certamente o nobre colega, juntamente comigo e com os demais vereadores, deverão fiscalizar se realmente vai ser cumprida. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Eu acredito que nós tenhamos condições de cobrar isso da administração, e a administração deve se preocupar com isso, porque a população que aumenta é a população mais carente. A população que tem melhores condições de manutenção de uma prole, essa sim faz o controle da natalidade muito mais corretamente. E a população que é mais carente, que não tem acesso ao procedimento de laqueadura ou vasectomia, é a que mais corre o risco de aumentar a população pobre. Acho que tudo que nós fizemos para que haja um risco, né, de que não se aumente uma população, principalmente a mais carente, é benéfico. Eu louvo o requerimento de Vossa Excelência no sentido de que nós cobremos isso. Existem muitos projetos, muitas leis que estão aí arquivados, que não estão sendo implantados, que não fazem parte dos interesses administrativos. Oportuno que tenha sido dito isso, que Vossa Excelência tenha dito que tenha havido esse convênio Prefeitura-Santa Casa. Eu espero que realmente passe a vingar, para que isso seja de acesso a toda a nossa população. Muito obrigado. Vereador Paulo Correia, discutindo Permita falar daqui o mesmo. requerimento 316, concedido. A questão da árvore, vereador, que com todo respeito a Vossa Excelência, é uma árvore que está na iminência, é uma árvore antiga, e o senhor até invocou ser pertencente ao Partido Verde para até estar votando contra. Mas naquilo que é salutar no debate, a gente apresentou o ano passado, o ano retrasado, um projeto com relação à queimada, que produz fuligem, que tem potencial cancerígeno. E Vossa Excelência votou contra. Toda. Obrigado pela parte, vereador. Votei contra, sim, porque havia uma visão de que o projeto de Vossa Excelência era inconstitucional. Mas eu vou fazer aqui uma solicitação a Vossa Excelência de assinar junto com Vossa Excelência um projeto semelhante, ou até mais extensivo, de proibirmos a queimada em todo o município de Barretos. Não é só em área de 3 quilômetros ou de 5 quilômetros, não. Porque hoje as condições que nós vemos no mundo, e se nós aqui, num pequeno pedaço nosso, não começarmos a tomar conta, e que isso possa ser uma chama que se alastre, nós vamos ter um mundo muito ruim, muito provavelmente não para nós, mas para os nossos filhos e principalmente nossos netos, que não vão aguentar a situação que virá a se tornar esse mundo nosso. Então, quando eu votei contra, eu votei baseado num parecer jurídico de que era inconstitucional, não que eu fosse contrário a isso. Agora eu estou dizendo para Vossa Excelência que, se Vossa Excelência quiser apresentar comigo um projeto que seja inconstitucional, que seja ilegal, que seja até imoral, mas que a gente não pode assistir o mundo acabando como ele está acabando, eu apresento junto com Vossa Excelência. Veja bem, vereador, ela foi discutida amplamente. Nós tivemos aí câmaras municipais aprovando esse projeto, passando pelo jurídico naquela oportunidade, e a gente fez uma luta praticamente de 1 ano. E a casa entendeu que o projeto não deveria seguir quanto à legalidade, né? Então, a gente questiona porque Vossa Excelência invocou o partido em função disso. Poderia estar com a gente naquela luta que a gente empenhou praticamente de 1 ano. Trouxemos os maiores especialistas na área médica, na área química, promovemos uma série de debates para que a gente pudesse estar tendo... Agora, com relação a proibir de uma hora para outra, numa escala de 100%, veja bem, aí já tem um lado social. Então, a gente estava procurando de uma maneira gradativa, de cada ano distanciando da cidade. É o que
é feito no Estado, só que o Estado são 30 anos para que a gente... E o município de Barretos, hoje, cerca de 1/3 da área rural, ela é de plantação de cana. Então, isso aí, a gente trouxe todo esse debate. Vossa Excelência, quer uma parte? Obrigado novamente, vereador. Para dizer a Vossa Excelência que eu posso ser turrão, posso ser cabeçudo, mas não sou burro. Acho, pelo menos, que eu não sou. Então, Também acho. analisando as coisas hoje e vendo as coisas por um prisma totalmente adverso do que era aquela condição, e baseado apenas no lado jurídico das coisas, como eu estava, hoje eu não vejo mais. Eu vejo que hoje a questão sobrevivencial é muito mais importante do que qualquer lei, do que qualquer uma lei. Então, quando a gente analisa hoje as condições climáticas, e o fórum agora de Davos deixou isso bastante claro, que o mundo está caminhando para ele acabar em fogo mesmo, realmente, como previram os profetas bíblicos, vai acabar mesmo, porque nós não temos mais nada quase para nos proteger em cima. Então, a incidência de câncer de pele, a incidência de câncer de pulmão, de câncer ósseo, aumentou demais da conta exatamente pelas agressões das radiações solares. Então, hoje, eu vejo com pânico a situação. E se a lei diz que é proibido de todas as formas, assim mesmo, eu acho que nós podemos mudar a lei, não podemos mudar as leis da natureza, que vão continuar cada vez mais catastróficas para nós. Nós não vamos falar para o Sol parar de emitir raios ultravioletas. Nós não vamos falar isso para ele. Não existe lei para fazer isso. Então, se as leis nossas aqui terrenas são anacrônicas com relação à realidade climática que nós vivemos, nós temos que mudar. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente saber mudar. E eu sei mudar. Eu não sou radical, defensivo, intolerante de que aquilo era inconstitucional. Se Vossa Excelência apresentar o mesmo projeto, eu voto com Vossa Excelência. Estou dizendo isso porque eu voto, porque hoje eu estou assustado. Na época eu estava baseado apenas na realidade legal das coisas. Hoje eu não estou mais pensando nisso, não. Eu quero que lei se lasque, porque o mundo é que está se lascando no lugar dela. Então prevalecem as leis e o povo se ferra. Então, não, espera um pouquinho, vamos ter que pensar em mudar. E quando eu disse para Vossa Excelência para acabar com tudo quanto é tipo de queimada, porque é um dos fatores mais agressores que existe na natureza. Esse e as poluições de um imenso número, você vê hoje, anteontem o Estadão publicou, aumentam quase 400 mil veículos por ano na cidade de São Paulo. Vai ficar o caos do caos, porque aquilo, além de não trafegar corretamente, né, vem os congestionamentos, estão emitindo cada vez mais poluição em cima da nossa natureza. Acabou tudo. Eu entendo, por exemplo, que meu amigo, cadê o meu amigo Renato, que não está aqui, ele fala assim, não quero ter filho, não. Eu acho que hoje eu entendo ele. Eu criticava ele, falava assim, que isso, rapaz, a coisa mais complementar da vida da gente, a coisa que mais enche a vida da gente de rumos. Mas ele está certo. Ele não vai pôr ninguém nesse mundo maluco que só faz isso hoje e que existe assim um processo cínico de desrespeito à natureza. Então, senhor vereador, eu estou tendo o posicionamento de reconhecer que, se eu errei baseado no que era legal, eu corrijo meu erro e proponho a Vossa Excelência, apresente o projeto amanhã, que eu assino junto com Vossa Excelência. Entendeu? Mas nem por isso eu vou chegar e falar assim, não, tá bom, então agora vamos tirar aquela árvore lá. Nós podemos pensar em outras formas. Não, substituir não, vereador. Eu me lembro quando foi feito o processo de alargamento das ruas aqui em Barretos, foi feito um replantio de uns arbustozinhos desses, que estão até hoje desse tamanhozinho assim. Vão demorar 50 anos para crescer, se crescerem, porque eu acho que não vão nem crescer. Obrigado. Vossa Excelência, vereador Kiko Mizera, as coisas mudam. O senhor está analisando uma situação que aconteceu e que plantou. As coisas mudam. Então, eu acho que tem uma nova mentalidade, eu acho que em cima disso aí, eu acho que a gente deve, eu continuo insistindo no requerimento. Tá joia? Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Kiko Mizera. Continua em discussão, 343. Continua em discussão o requerimento número 343, também de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Em discussão, com a palavra o vereador Otávio Alves Garcia.
Senhor presidente, eu peço venha para falar aqui, eu quero ser bem rápido. Eu li atentamente o requerimento do vereador Paulo Correia e acho de suma importância, mesmo porque, quando da votação do projeto da construção das casinhas da Nova Barretos, houve articulação de uma ação popular questionando o problema da área que se tratava de uma área verde. Hoje a gente vê, e evidentemente eu quero dizer que o Código Civil hoje, ele é eminentemente social. Então, o que era inconstitucional até 2 anos atrás, pelo fim social da propriedade, ele pode, inclusive, se tornar legalmente, inclusive, no caso, inclusive, até do projeto de lei do Vossa Excelência. O vereador aqui disse que é questão de evolução, ele está evoluindo bem, porque o social está evoluindo e o Código vê estritamente o problema do aspecto social, inclusive em detrimento da própria propriedade. Agora, no requerimento 243 do vereador Paulo Correia, eu gostaria que colocasse um adendo, não só no sentido de oficial do senhor prefeito, para que informar essa casa quando será regularizada a situação dos imóveis lá realizados, mas que se oficiasse também dando ciência ou cópia até da lei que instrui o requerimento, para que o jurídico da prefeitura tome as providências com relação à ação popular que tramita no tribunal e que os vereadores foram, inclusive, condenados a pagarem os encargos oriundos da sucumbência. Uma vez que a lei agora, a emenda constitucional, declara que o fim social prevalece sobre, inclusive, a área verde de um projeto que até então, há 15 dias atrás, foi recusado, hoje existe uma emenda constitucional que, mesmo que se área verde fosse, justificaria, inclusive, a votação. Então, eu quero, adendo com devida vênia do requerimento Paulo Correia, que acrescente que se dê conhecimento ao jurídico para que o jurídico, em benefício dos vereadores, que tome as devidas providências, porque eu entendo que, nessa altura, com a emenda constitucional subsistindo de 31 de janeiro de 2007 a emenda 23, eu entendo, data vênia dos demais entendimentos, que, inclusive, o objeto da ação deve ter perecido, porque se área verde, mesmo utilizada e para regularização do loteamento, existe uma emenda constitucional, evidentemente que a ação, com um departamento jurídico acionado, irá perder, inclusive, o objeto, que foi questionado justamente isso. E assim vai resolver o problema de 16 vereadores, ou melhor, de 15 vereadores, dos quais eu estou excluído dessa ação, porque eu votei contra na época. E o vereador Paçoca, porque faltou, porque senão ele teria votado do lado daquilo que era a maioria. E eu quero dizer só um parênteses, porque durante 8 anos tudo me foi negado e mesmo assim eu não perdi de forma alguma a tranquilidade e nem a transparência de tudo aquilo que eu votava. Então eu acho que agora aqui, no intuito de resolver a situação, que se dê ciência também ao departamento jurídico para que tome as providências, que é a iniciativa da própria prefeitura, que figura no polo ativo, inclusive, da ação popular, que houve a substituição, no sentido de dar respaldo aos vereadores envolvidos, que dá uma média de 20, 30 mil reais para cada vereador em termos da sucumbência de uma coisa que votaram, na época, num social de suma importância e que legalmente não tinha amparo, e eu me curvei, inclusive, com um voto contrário, e fui pichado e fui questionado, não por ficar fora de processo da ação, não, mas entendi que era ilegal e votei. E que hoje o social está prevalecendo, inclusive, com o advento do Código Civil hoje, que visa exclusivamente 2 coisas, a boa-fé e o social. Por isso que eu peço, e submete à apreciação, o adendo a esse requerimento nesse sentido, senhor presidente. Continua em discussão. Continua o requerimento em discussão. Depois a gente coloca em votação. Continua em discussão o requerimento do vereador Paulo Correia. Não havendo mais oradores, está em votação o adendo do vereador Otávio Alves Garcia. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inclusão do adendo. Está em votação o requerimento 343 do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em discussão, o requerimento número 344 de 2007 do vereador Paulo Henrique Correia. Não havendo oradores, está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 325 de 2007, de autoria do vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, pessoal da imprensa, pessoal aí da galeria que se dignificou a vir nos prestigiar com as suas presenças. Nós estamos apresentando hoje esse requerimento do qual foi falado pelo Kiko Miziara, já ter feito menção, referindo-se a laqueaduras e vasectomias. Procedimentos esses que até então não eram feitos nem pela Santa Casa e nem por qualquer outro hospital, deixando a nossa população dessa forma, desassistida no tocante a esses procedimentos. Então, como eu disse, muito oportuno o esclarecimento do colega vereador Kiko Miziara, que já havia pedido e agora nós viemos reforçar e ficamos sabendo ainda hoje, após essa propositura, que já está feito um convênio com a municipalidade. Obrigado, vereador. Não foi requerimento que eu fiz, não, foi a própria lei. Esse projeto de lei citado no requerimento de Vossa Excelência é uma lei que foi elaborada por mim aqui nessa casa. Não foi um requerimento, não. Já é vigente a lei que foi aprovada aqui pela Câmara Municipal, que foi de minha autoria. Obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento, Kiko. Obrigado. Bom, então, uma vez consolidada em lei, mais justo ainda a nossa reivindicação e doravante, não é, Kiko? A nossa fiscalização para que essa lei seja cumprida e esse benefício seja estendido à nossa população tão carente. Sabemos nós que em outros municípios não se conseguiu esses recursos, porém aqui nós não vamos abrir mão, uma vez que, como o Kiko já disse, já é lei aprovada, vamos fazer a questão, sim, de que a nossa população receba essa assistência sempre que necessária e sempre que viável, principalmente do ponto de vista médico. Há a indicação médica, deve ser feito o serviço. É nesse sentido que nós queremos que seja cumprida a lei e a população receba o benefício. Todos nós aqui temos essa responsabilidade de exigir, portanto, do gestor de saúde pública, que é a municipalidade. Muito obrigado. Continue a discussão. Primeiro secretário, por favor, faça chamar dos seus vereadores. Atenção, senhores vereadores. Uma vez que a sessão ainda não terminou, repito a chamada e conclamo a presença de todos em seus postos. André Luiz Rezec, Claudionor Risse presente, Dorivaldo de Almeida Júnior,
Existo Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. 325 do Cláudio Honor. Hein? Já foi. O requerimento número 325 de 2007 do vereador Cláudio Honor Risse continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 325 do vereador Cláudio Honor Risse. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Cadê? Está em votação o remanescente da matéria englobada. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria englobada. O vereador Sebastião Rodrigues Mandioquinha solicita explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, autoridades aqui presentes. Senhor presidente, eu pedi para vir fazer explicações pessoais aqui, porque a gente, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar também, a gente tem que fazer os elogios de um trabalho que vai ser realizado, que faz muito tempo que esse vereador está pedindo. Já esteve no local várias vezes, levei o secretário de trânsito para ver o problema no local, fiquei com ele várias horas olhando o movimento de trânsito lá. Faz uns 3 meses ou 4 meses que a gente vem lutando para que aconteça e que ele libere esse requerimento para mim, solicitando o semáforo ali na confluência da via Conselheiro Antônio Prado, na Rua 30. Ali o fluxo de carro, senhor presidente, depois das 6 horas é intenso, é uma loucura. A gente sai do bairro Pedro Cavalini, por trás da Coab, pela Rua São José, e ao entrar na via Conselheiro Antônio Prado, fica muito difícil, Paulo. Mais de meia hora para você conseguir, às vezes, no horário de pico, no horário que o pessoal sobe com os ônibus, que vem de fora de outra cidade para estudar na FEB. Então, está aqui a resposta do senhor secretário de Trânsito, hoje, mandando para esse vereador que vai instalar um semáforo de três tempos naquele local. Então, a gente fica satisfeito quando o cara atende, porque às vezes tem umas aqui que ele não atendeu, explicando a situação, a gente até entende. E do outro lado também, senhor presidente, ali na saída do bairro, Mas vem cá, não tem na saída. Esse tipo de problema aí. ali na Avenida Frederico Scanavino e Benjamin Constante, quase do lado da BB, quando o senhor sai da Avenida Scanavino, o senhor entra na Conselheiro Antônio Prado. Aí, Otávio, tem uma padaria e você joga o carro quase no meio da pista para você contornar. Às vezes você entra pela esquerda, outro vem pela direita, vem moto, bicicleta, ele fica difícil. E eu fiz um estudo para que ele colocasse uma rotatória, mas achou que não tem condições, porque aí pegaria um pedaço da praça e, do outro lado, um pedaço do rochão. Aí ele vai instalar um semáforo ali, também para que resolva o problema do pessoal da Pedro Cavalini e dos bairros que passam por ali, que contornam. Então, a gente ficou ali várias horas estudando esse movimento lá do bairro e, até que, enfim, o nosso secretário, hoje ele mandou uma resposta, seu Eloy, Jorge Eloy Augusto Gomes. Até que, enfim, nos atendeu alguma coisa dessa casa. Muito obrigado, presidente. É o que eu tenho a dizer.
Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Com a graça de Deus.